Sejam bem-vindos a mais um webinar da ITWay. Hoje vamos falar sobre como passar da TI tradicional à virtual. A agenda de hoje basicamente vai passar por discutir os componentes essenciais de uma solução de virtualização e como é que nós podemos pegar a nossa TI atual, mapear para estes novos componentes, novas tecnologias de virtualização e como a partir daí poder avançar para um projeto de virtualização. Nós vamos discutir essencialmente a parte de análise destes requisitos, porque a virtualização não é apenas uma tecnologia, são várias, e nós reparamos que isso muitas vezes causa alguns obstáculos à implementação da virtualização. E nós vamos falar hoje sobre isso. No final, vamos ter uma sessão de dúvidas, onde vocês podem usar aqui o software do GoToMeeting, tem uma caixinha de texto, ou podem mesmo interagir por voz. Têm que me avisar primeiro para eu vos poder desmutar, digamos assim, ou permitir o áudio do vosso microfone, ok? Vamos então começar. O primeiro aspecto importante é perceber onde é que nós estamos atualmente. E o que nós vemos no mercado é que estamos num período de transição entre a TI tradicional e a TI cloud, ou TI virtual, ou o que se quiser chamar. E isto levanta muitas questões, porque não é possível mudar tudo de um dia para o outro. E, portanto, tem que escolher um caminho e temos que perceber que tipo de opções é que temos nesse caminho e que tipo de obstáculos é que podemos encontrar. E isso é importante perceber que tipo de tecnologias é que existem e que tipo de funcionalidades é que elas me dão e que me permitem neste caminho todo. Porque eu, se calhar, há um determinado segmento de utilizadores que poderá beneficiar melhor de umas tecnologias do que outras, e eu não posso partir, ou não devo partir para a virtualização, assumindo que a única coisa que existe no mercado é o tradicional VDI, o que se chama VDI. Chamo-lhe tradicional porque a maior parte do termo que as pessoas usam é VDI. E, portanto, a nossa primeira conversa normalmente vai por aí. Há mais do que o VDI e temos que perceber se o VDI é o primeiro passo que temos que dar ou se é, inclusive, algum dos passos que temos que dar. Então, neste percurso, muitos dos obstáculos que nós encontramos nos clientes é que depois de fazer uma análise normalmente mapeada por uma tecnologia, será que o investimento compensa? Por exemplo, uma fatura muito grande, ou pelo menos uma fatura que não vai de encontro às expectativas, porque um dos drivers da virtualização é redução de custos. E normalmente o standard que se encontra, quem vai pesquisar no Google, a maior parte dos parceiros, é VDI. E isso provoca este tipo de questões: custo, escalabilidade e qual é a experiência do utilizador. Imaginem, eu tenho grande parte dos meus utilizadores offline. Como é que vai ser a experiência de um utilizador que tem necessidade de mobilidade e de estar bastante tempo offline? Será que isso serve para ele? A resposta é um pouco ambígua, depende. Mas eu espero que com este webinar vocês percebam e consigam decidir que tipo de utilizadores serve para que tipo de virtualização, se é que há alguma forma de virtualização que vá beneficiar esse grupo de utilizadores. Okay? É por estes tópicos que nós vamos navegar. E o que acontece muitas vezes é que a tecnologia A serve para umas coisas, mas a tecnologia B não serve. E muitas vezes as duas tecnologias têm que, ou várias tecnologias que se encontram no mercado de virtualização, têm que conviver juntas para eu poder fornecer serviços à maior parte dos utilizadores. Okay? E isso depois provoca cenários como este, que vocês estão a ver aí. Isto é propositado para vos assustar. Isto é um cliente. Isto seria a arquitetura para um cliente que precisa de tudo o que existe no mercado de virtualização. Okay? Portanto, é o cliente ideal, que quer comprar tudo. Okay? Porquê é que eu vos mostro este slide que é um pouco assustador? Porque muitas vezes, quem está a começar nestes cenários, a primeira coisa que vê é uma coisa extremamente complexa, extremamente difícil e com custos escondidos em todo o lado. Okay? E este cenário, apesar de poder ser execuível, portanto isto existe, é tecnologia hoje que está à venda, não é de longe o cenário comum. Okay? Algumas dessas peças fazem sentido, outras não fazem. E portanto a primeira reação que nós temos é de calma. Okay? Primeiro vamos ver o que é que nós podemos fazer com esta informação. Okay? E para isto é preciso organizar os pensamentos. De que forma? Temos que dar um passo atrás, temos que perceber, ok, faz sentido ir para a virtualização porque eu quero dar agilidade e quero reduzir custos.
Isto é um facto. Mas para eu poder fazer isso, eu tenho que perceber os componentes de uma solução de virtualização. Okay? E nós vamos perder algum tempo a analisar estes componentes ao longo deste webinar, porque é aqui que está o preço, é aqui que está a dificuldade de passar da TI tradicional para a TI virtual. É perceber, será que eu preciso deste componente? Que tipo de impacto tem a aquisição ou não, a utilização ou não deste componente? E, portanto, vamos começar com este diagrama muito simples, onde do lado esquerdo vocês podem ver a parte de cliente. E aqui começa a primeira parte mais simples, que é eu preciso ter um agente no lado do dispositivo do user que me permita aceder aos serviços que eu vou fornecer, sejam os quais forem, ok? E, portanto, uma peça fundamental é este agente ser simples, fácil de instalar e permitir ser executado em qualquer tipo de dispositivo, ou no maior número de dispositivos possível. Portanto, eu olhar para aqui, a primeira coisa que eu tenho que avaliar na minha organização é que tipo de dispositivos é que eu quero dar aos meus users, ou que tipo de dispositivos é que quero que eles tenham, ou que já tenham, ou que já têm, e que quero permitir acesso a estes serviços. Okay? Primeira coisa. Depois, é avaliar, será que, depois de me inventariar os dispositivos que eu quero ou que eu tenho, será que isto é compatível com as soluções de virtualização que estou a contemplar? E aí o primeiro passo é verificar este componente, ok? Depois, numa solução de virtualização, há sempre a figura do broker. E o broker não é mais, isto causa às vezes alguma confusão, mas o broker não é mais que um intermediário. Ou seja, o cliente numa fase inicial fala com o broker para saber que é o Márcio e que o Márcio vai ter direito a um desktop e a uma aplicação virtual, por exemplo. Okay? E a partir daí o broker comunica com a infraestrutura que está atrás dele para preparar esse desktop e para preparar essas aplicações. A partir daí a comunicação é direta entre esse tal agente e a infraestrutura. Okay? E aqui é que surge o primeiro dilema. Se toda esta comunicação é em LAN, em princípio não há necessidade de mais nenhum componente. Okay? Portanto, o que é que eu necessito? Preciso de tal broker, que é um servidor físico ou virtual, tanto faz. Preciso de uma infraestrutura, portanto, aqui estamos a falar de servidores, disco, rede, storage, perdão, rede e um hypervisor para me facilitar a gestão destes recursos. E normalmente o hypervisor, a maior parte das pessoas está à vontade com este tema, portanto não vou entrar por aí. Mas é só para perceberem que aqui são os recursos físicos. E depois, dentro desta plataforma ou fora, tanto faz, isto aqui é conceptual apenas, eu posso ter uma solução de virtualização de desktops, que basicamente é o que está aqui representado com desktop provisioning, posso ter uma solução de virtualização de aplicações e posso ter uma solução de virtualização de utilizadores, que no fundo são os perfis do utilizador, eu poder ter alguma flexibilidade de o gerir. Existe agora muito esse conceito de virtualização do perfil do utilizador. Okay? E, portanto, eu posso ter estas várias camadas que o meu broker as coordena, as prepara e me dá acesso remoto a eles. A partir daí o broker não faz mais nada. Okay? E onde é que está o custo e a complexidade? É precisamente criar estas camadas. O broker é uma coisa fácil de instalar, normalmente os agentes também, dando para mais ou menos dispositivos, também é uma coisa que não causa muitas dores de cabeça. Depois o problema é como é que eu construo e dimensiono isto. Que tipo de serviço é que eu posso dar aqui? Okay? Falando apenas em LAN, é só com isto que eu tenho que me preocupar. Se eu vou para a WAN, já começo a ter outros problemas. O primeiro problema é como é que eu dou acesso seguro a quem vem da internet, por exemplo. Quem vem de redes não seguras, não geridas por mim. Okay? Portanto, eu preciso ter mais uma peça que me faça, que me trate da segurança e que me permita a acessibilidade de quem está fora e chegar cá dentro de uma forma segura e controlada por mim. Okay? Depois temos outra questão, que é a performance. Como é que eu garanto que a experiência do utilizador é aquela que eu lhe quero dar? E se estou dentro da LAN, hoje em dia não é problema, mas se eu vou para a WAN, posso ter problemas com latência, larguras de banda, etc. Okay? E, portanto, estes dois pontos são para que, normalmente, em 90% dos casos, só se preocupa com estes dois pontos quem está a pensar em dar acesso de fora. Que numa TI tradicional, pessoalmente, TIs que não usem este tipo de tecnologia remota, para não permita os trabalhadores fora da empresa a ser os custos da empresa. Não estou aqui a incluir VPNs. Okay? Estou a encarar que uma VPN é uma porta para a minha empresa. Okay? Portanto, uma VPN poderá precisar de otimização WAN. Se calhar já não precisará disto, porque a solução de VPN já me poderá dar um grau de segurança que me permita que este componente seja opcional. Okay? Mas não vou entrar agora, neste momento, muito detalhe. Okay? É só para perceberem que tenho que
perceber de onde é que os utilizadores vêm para saber se estes componentes são ou não necessários. Okay? E depois, tem que arranjar uma forma de dar suporte a esta infraestrutura. Porque com este tipo de tecnologias surgem também outro tipo de formas de dar suporte e formas de interagir com a plataforma. As formas tradicionais acabam por complicar a questão porque muito parte destes componentes vive nesta infraestrutura e nesta infraestrutura só tem acesso os sysadmins, ou os administradores de sistemas, os administradores de rede, ou os administradores da plataforma. Okay? Normalmente o Helpdesk não tem acesso. E o que acontece quando há um problema nestas plataformas, o Helpdesk não tem muito por onde trabalhar. Okay? Portanto, é importante, quando se analisa uma sessão de utilização, ok, depois de saber quais são os componentes e de os mencionar, como é que eu vou suportar esta infraestrutura. E depois, perceber também como é que eu consigo garantir que a minha infraestrutura está operacional e, portanto, vou precisar também de componentes de monitorização, que sejam específicos para estas tecnologias. E, portanto, muito rapidamente, são estes componentes que eu tenho que preocupar. Se bem que grande parte dos nossos dilemas baseiam-se nesta infraestrutura, perceber que camadas eu tenho que pôr e como é que as construo, e perceber os acessos, de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão. Tudo isto acaba por ser, todos os outros componentes acaba por ser um passo óbvio quando já chegamos a esta fase do projeto. Okay? Fazendo um zoom nos componentes. Que componentes são esses? Já vos falei um pouco do lado do cliente. A única coisa que eu preciso ter com as tecnologias Citrix é uma pecinha de software chamada Receiver, que existe para N tipo de dispositivos e, portanto, eu deste lado, nos projetos Citrix pelo menos, não causa muitos problemas. Existem algumas situações em que eu tenho periféricos aqui agarrados, nomeadamente, por exemplo, na banca, e em que o receiver tem que conseguir de alguma forma comunicar ou criar um túnel entre esses periféricos e os serviços que eu vou disponibilizar na minha infraestrutura, mas normalmente esse dilema é devido ao periférico em si e não tanto ao software de virtualização. Okay? Não há assim muita coisa que eu possa fazer aqui, a não ser pôr o dispositivo a falar a linguagem do receiver ou vice-versa. Okay? Mas eu estou a dizer isto, é um caso excepcional, mas que pode acontecer com periféricos. Mas resumindo, aqui do lado do cliente, a única coisa que vamos se preocupar é, será que o cliente é compatível com o receiver? Será que é um iOS, um Android, um Windows XP, um Windows 7, o que for, um Linux, etc., o Mac? Pronto, é a única preocupação que eu tenho. A segunda preocupação é, como é que este dispositivo vai aceder aos meus recursos? E aqui lá está. Se for de fora, okay, eu preciso de um componente que na Citrix se chama NetScaler Gateway. Porquê a importância deste componente e porquê que eu normalmente não se recomenda usar as SSL VPNs comuns ou outro tipo de mecanismos que permitam dar acesso de fora cá dentro? Porque o NetScaler Gateway faz uma coisa que se chama reverse proxy de todos estes componentes. Ou seja, eu para o exterior, se quiser dar acesso para fora, eu apenas publico para fora uma porta em um IP e configuro a minha plataforma de segurança, firewall, etc., para deixar passar apenas tráfego naquela porta para aquele IP, neste caso seria o NetScaler. Imagina, vou publicar cloud.citrix.com e mais nada. Eu por fora não tenho que preocupar com mais nada disto. Porquê? Porque quando o cliente se liga, ele vai se ligar a este front-end e daqui este NetScaler é que vai comunicar com os outros. Como é óbvio, isto como é proprietário da Citrix, os outros equipamentos não fazem isto, não fazem isso reverse proxy. Podem criar um túnel de fora para dentro, ok? Mas eu na prática, dentro desse túnel, eu tenho que comunicar, o cliente tem que comunicar com estes vários componentes. Portanto, eu vou ter que abrir um túnel de fora da minha rede para dentro. Tem que ser uma VPN com muito poucas restrições a nível de acesso entre VLANs, porque senão vou ter N problemas em comunicar com estes componentes. E aqui que é importante perceberem a necessidade ou não de ter um NetScaler Gateway. Okay? Uma boa notícia é que o NetScaler Gateway não é caro. Okay? Portanto, das versões mais baixas, mais básicas, estamos a falar na hora dos 1000 e poucos euros. Obviamente pode escalar para valores muito mais altos, mas para a nossa realidade estamos a falar de poucos capas de investimento nesta plataforma e assim garante-vos segurança e fiabilidade. Okay? O NetScaler também faz balanceamento destes componentes, mas normalmente não é o requisito principal. Okay? Eu só recomendaria o NetScaler para balanceamento quando estamos a falar na ordem dos largos milhares de utilizadores. Aí sim poderá fazer sentido o NetScaler não ter preocupações de segurança, ou não só, mas essencialmente balancear o acesso a estes componentes todos. Okay? Depois, o que é que acontece? Existe na Citrix a figura de um front-end web.
que no passado se chamava Web Interface e que agora se chama Storefront. Este componente web é que permite simplificar a comunicação entre o cliente e o resto da infraestrutura, ou o Netscaler a infraestrutura, ou o cliente com o Netscaler com esta infraestrutura. Okay? Se o Netscaler faz a ponte entre uma rede externa e uma rede interna, o Storefront faz a ponte entre todos estes componentes. Okay? Portanto, o Netscaler, numa fase inicial, apenas fala com o Storefront e a seguir fala diretamente com os recursos. E o mesmo se passa com o cliente. Okay? Se o cliente está na LAN, o site que ele vai ver, o front-end que ele vai ver, as imagens que ele vai ver e a tecnologia com que ele vai interagir numa fase inicial é este Storefront. E como é que eu planeio este Storefront? Bom, este Storefront é um servidor web simples. Okay? Portanto, quem sabe desenhar soluções de servidores web sabe desenhar um Storefront. Okay? O mais importante é saber para que é que eu quero um Storefront. E o Storefront é uma peça fundamental. Não dá para construir uma arquitetura Citrix sem isto. Porquê? O receiver, quando se liga, quando nós configuramos o receiver e configuramos o receiver com um URL, vamos supor que naquele exemplo, cloud.itway.com, por exemplo, o cloud.itway.com tem que apontar para aqui. Mais uma vez, se estiver fora, é o Netscaler que faz de front-end para o Storefront. Mas numa ligação LAN, há uma fase inicial em que a comunicação é feita exclusivamente com o Storefront. O Storefront autentica o utilizador e vai falar com o back-end para saber este utilizador que recurso é que ele pode aceder. Depois de saber isso, ele vai devolver ao agente um IP, ou vários, dependendo dos recursos ou da quantidade de recursos que este utilizador tem que aceder, para depois o agente abrir esses IPs, ou esses hostnames, e ligar-se diretamente aos mesmos. Okay? Portanto, ele faz de broker transversal a toda a solução. Okay? A função dele é ser intermediário para qualquer coisa. Porquê que isto é importante? Este conceito de intermediário faz algum sentido, mas ainda faz mais quando percebemos que do lado da infraestrutura a Citrix tem N tecnologias. Há duas que provavelmente vocês conhecerão melhor, que é o XenApp e o XenDesktop. E agora imaginem que eu tenho várias versões do XenApp e várias versões do XenDesktop. Imaginem que o XP não é compatível com o XenDesktop 7, então eu tenho que ter o XenDesktop 5. Mas também quer ter o Windows 7, enquanto desktop virtual. Então tem que ter também um XenDesktop 7. Okay? Então aqui já tenho dois controladores, já tenho duas tecnologias aqui a trabalhar a virtualização. Se não tivesse este front-end, iria-me obrigar a duplicar N componentes. Okay? Ia-me complicar como é que este utilizador acede a 2 ou 3 ou 4 tecnologias diferentes. Okay? É para isso que serve o Storefront. Para eu, quando estou a desenhar uma solução, não ter que me preocupar que tecnologias de virtualização é que eu tenho cá atrás. Para o utilizador eu dou um caminho e é só esse caminho que ele tem que seguir. É o cloud.itway.pt e já está. Okay? E ele aí é o Storefront que fala com o resto e depois devolve as configurações ao receiver e não tenho que me preocupar com nada disto. Okay? A importância deste componente. Como este componente faz de front-end, tem que ser redundante. Convém vocês instalarem isto em dois sítios. Como isto, no fundo é um site IIS, que usa a tecnologia da Microsoft, pode-se inclusive partilhar com outros componentes, pode estar instalado noutro sítio qualquer, ok? Portanto, não há aqui grandes requisitos. Só começa a haver quando de facto estamos a falar na ordem de milhares de utilizadores, ok? Depois existe também a figura do servidor de licenças, que, como eu tenho, ou posso ter muitas tecnologias, posso necessitar ter um sítio, ou melhor, devo ter um sítio, onde alojar a licença. E todos os componentes, quando arrancam, vêm ao servidor de licença buscar a sua licença. Mais uma vez, é um serviço webizado, chamemos assim, que pode viver no mesmo sítio do Storefront. Portanto, estes serviços podem partilhar a mesma máquina. Há aqui um pormenor importante, que é o servidor de licenças da Citrix não precisa ser redundante. Porquê? Porque mesmo que falhe, desde que já um dos componentes já tenha falado, já tenha recebido a sua licença, ele pode ficar 30 dias sem receber uma nova licença. E, portanto, não é obrigatório ter o license server redundante por causa disto. Há 30 dias para eu recuperar uma license server, ok? E as licenças, a única coisa que se preocupam do license server é com o hostname. Portanto, desde que eu garanta que o license server que eu estou a recuperar tem o mesmo nome, não tenho de me preocupar com mais nada, ok? É só fazer upload da licença e já está. Depois, todos estes, deixem-me introduzir aqui os controllers para facilitar o resto. Portanto, o que é que a Citrix tem aqui como controllers? São as plataformas de utilização. Os controllers são o broker
de virtualização de aplicações e o broker de virtualização de desktops ou o broker de offline VM. Portanto, podemos olhar para os controllers como quem na prática me vai dar o serviço de virtualização que eu pretendo. Okay? E como já estava agora a dizer, como eu posso ter várias versões destes produtos aqui misturadas, okay? Eu não quero ter que instalar nem que gerir licenças espalhadas por aqui. E melhor, eu não quero ter configurações que fiquem agarradas a estas máquinas. Ou seja, se eu perder um destes componentes, eu quero que a parte de restauração, digamos assim, fazer um restore seja o mais prático possível. E daí a figura do Database Server. Todos os componentes da Citrix, pelo menos as versões mais recentes, são stateless. Ou seja, eles não guardam nada localmente. Se eu perder um servidor destes, basta-me acrescentar outro, dizer qual é a função que ele vai ter. Olha, tu vais ter um Xen Desktop e as tuas configurações estão aqui. E, portanto, eu não preciso me preocupar com a redundância por motivos de perda de configuração, preciso só preocupar com a redundância destes componentes apenas para garantir que tenho os serviços de virtualização ativos. Okay? Se alguma coisa disto falhar, está tudo na base de dados. E isto leva-me à base de dados, que é, este é o meu ponto fulcral. Se falha-me a base de dados, como já devem imaginar, falha-me isto tudo. Falha tudo. Okay? Portanto, um dos problemas, ou uma das questões que nós costumamos ter alguma preocupação é em desenhar a base de dados. Como normalmente os clientes já têm base de dados, e como a necessidade de base de dados é muito básica, estamos a falar de cerca de 100 ou 200 megas para milhares de utilizadores, e com performance que basicamente é essencialmente quando o controller arranca, quando o servidor arranca, ele vai ler a base de dados para se configurar e a partir daí tem interações muito pontuais com a base de dados, portanto não tem problemas nem de escalabilidade, nem de performance, nem de espaço, portanto qualquer base de dados serve. A única preocupação que eu tenho é da disponibilidade da base de dados. Ela tem que estar acessível e portanto tem que estar redundante, tem que estar bem protegida, ok? Não do ponto de vista de performance, mas do ponto de vista de redundância. Ela tem que estar disponível, senão isto tudo não funciona. Depois, todas as soluções da Citrix, pelo menos estas agora atuais, há uns anos para cá, têm uma dependência forte da Active Directory. Portanto, todo o processo de autenticação e de implementação de políticas e outras configurações que vocês queiram implementar, tem uma dependência da Active Directory. Portanto, isto é um requisito da arquitetura, não é opcional. Depois temos a camada de gestão, que está aqui representada com um PC laptop, e aqui não diz que é PC laptop, mas tem a mesma forma. Convém perceber porque é que serve cada uma destas consolas. Como vos disse, estes componentes são stateless. E nas tecnologias Citrix, tanto no Hypervisor, no Xen Server, como as plataformas de visualização de desktop e de aplicações, não há a figura do servidor de gestão. Okay? Todos os membros são membros como se fossem de um grid. Cada membro é autossuficiente para se gerir. Existe, no entanto, um dos membros que é um master, chamamos assim. Okay? Mas se este master falhar, qualquer um dos outros pode tomar a iniciativa. Porquê? Porque todos os dados estão aqui na base de dados, não está local. Okay? Há um que manda, apenas por garantir o sincronismo dos dados e que os dados não estão corrompidos, mas na prática cada membro é autossuficiente. E esta consola é uma consola MMC, é um snap-in, não há a figura do servidor de gestão, okay, nestas arquiteturas Citrix. Portanto, qualquer PC ou qualquer servidor que vocês já usem para gestão, basta instalar esta consola, lá, que são, não quero cometer aqui nenhum exagero, mas acho que são apenas 50 ou 60 megas. Podem instalar isto num sítio qualquer. Tem no vosso PC de gestão, dá para instalar isto em vários sítios. Depois, quando arranca a consola vai-vos pedir um IP. E basta um IP de um destes componentes para poderem aceder. Autenticam-se, obviamente, e têm acesso a gerir. Quando falamos... Desculpem, para terminar aqui. Esta consola é o Studio. Okay? Está aqui. Este Studio aqui é a consola de gestão. É aqui que eu vou configurar as políticas, que tipo de atuação é que eu vou ter, como é que eu vou dar acesso aos users, etc, etc. É por aqui. Okay? E isto é apenas uma consola. Isto está desenhado para administrador de sistemas, quem vai gerir a mesma plataforma. Depois existe outra figura, que é o Director, que é um site, okay? Um web normalíssimo, como outro qualquer, mas é um site que fala com todos estes componentes para saber o seu estado. E este site, o Helpdesk, apenas precisa ter um browser, não é preciso instalar nada. Okay? O Helpdesk, e mesmo os sysadmins queiram fazer troubleshooting, okay? Tenho essas responsabilidades, apenas precisam de aceder a este site
via web sem nenhum pré-requisito. O único pré-requisito é ter o Java e o Flash, que a maior parte das pessoas tem instalado nos seus PCs. Okay? Portanto, o Director seria um componente que posso pôr no mesmo storefront. Okay? Eu posso ter um servidor ou dois, para ter redundância, com o storefront instalado, com o licensing, com o Studio e com o Director. Porque são todos serviços web, que depois, imaginem que vocês metem num servidor chamado storefront. Quando vocês vão ao browser e metem storefront, por default aparece o site dos vossos serviços de virtualização. Se meterem, por exemplo, storefront/director, são reencaminhados para o site de gestão. Portanto, isto aqui são componentes que podem ou não estar viver no mesmo servidor. Okay? Para provas de conceito, vou falar nisso mais à frente, eu posso instalar estes componentes, todos estes que eu falei até agora, numa só máquina. Okay? Todos eles usam serviços independentes e, portanto, nada depende de nenhum, nem nenhum causa algum tipo de conflito com o outro. Okay? Mas é importante perceber que, do lado de gestão, eu não tenho que me preocupar em dimensionar, okay? A não ser o Director, eventualmente, para milhares de utilizadores, ou pelo menos umas centenas grandes de utilizadores de suporte, se calhar vou ter que ter um site robusto, pronto, que responda rapidamente a números pedidos, mas é a preocupação que eu tenho com um site normal e assim como outros qualquer. Okay? Onde eu vou ter a minha preocupação maior a nível de dimensionamento é dos próprios controllers. Okay? Principalmente sobre a virtualização de aplicações, que nós vamos ver um bocadinho mais à frente. Okay? É aqui que está um dos dilemas. Percebendo o que cada um destes componentes faz, é fácil integrá-los. Okay? Por último, temos as próprias VMs. Portanto, se eu tiver virtualização de desktops, vou ter que me preocupar com a clonagem das VMs. Normalmente é um processo relativamente simples, mas que tem muitas nuances que podem envolver maior ou menor investimento. E, mais uma vez, aqui o interesse é perceber o que é que eu preciso, enquanto plataforma tecnológica, que eu preciso que estas VMs façam antes de eu sequer pensar em que tecnologia é que eu vou ter. Okay? E, portanto, tentei ser um bocadinho rápido a passar aqui, depois no final, se tiverem dúvidas, podemos voltar aqui a este slide. Mas isto é importante vocês perceberem que estes componentes têm que existir. Podem estar todos na mesma máquina, só para grandes infraestruturas é que convém estar segmentado, mas têm que existir e temos que os dimensionar. Okay? Falando das tecnologias de virtualização, portanto, vou-me focar agora essencialmente nestes componentes, no controller e nas VMs, ok? O que é que eu tenho que me preocupar? Com os tipos de utilizadores que eu tenho. Cada utilizador vai-me obrigar, entre aspas, a implementar uma tecnologia diferente, ou pelo menos funcionalidades diferentes dentro da mesma tecnologia. E cada um destes utilizadores, deste tipo de utilizadores que normalmente uma empresa tem, a empresa não tem só um tipo, obviamente, tem vários, uma tecnologia pode servir para um dos utilizadores e outra poderá não servir. Okay? E assim tem que chamar estas várias tecnologias FlexCast. Para quem de vós já tem algum hábito de acompanhar os nossos webinars, nós ficamos muito o FlexCast, precisamente por causa disto. Há várias tecnologias de utilização, não há só uma. Okay? Que tecnologias são essas? Aqui não está refletido neste slide o nome das tecnologias, mas essencialmente o conceito. Começando da esquerda para a direita. O conceito mais conhecido é o conceito Hosted Share, que é o mercado mais conhece como Terminal Services. Ou seja, eu tenho um servidor, tenho um recurso, vamos chamar-lhe um desktop, vamos chamar um ambiente, e esse ambiente é partilhado por N users. Este, para quem precisa da experiência de um desktop, portanto, eu quero ter uma barra de tarefas, quer ter os ícones, quer fazer duplo clique, etc. Quem quer ter a experiência de desktop, este é o modelo mais barato. Desculpem, isto voltou atrás. Este é o modelo mais barato e é o que nós recomendamos na grande maioria dos casos. Porquê? Porque na grande maioria dos casos, um ambiente partilhado chega para o utilizador. As limitações do ambiente partilhado é que o utilizador não pode instalar aplicações, nem pode ter determinados privilégios. Como na maior parte das empresas, este é o padrão do utilizador. O utilizador quer usar aplicações e o desktop é apenas um meio de interação com essas aplicações. Este modelo é que se adequa mais. Okay? Depois existe o grande buzzword do mercado, que é o Hosted VDI, ou VDI. Okay? E isto significa que eu dou uma VM a um utilizador. Eu estou a dar um desktop completo, 4 GB de RAM, 1 ou 2 virtual CPUs, 40 GB de disco, só para um user. Okay? E aqui é uma solução, obviamente,
muito mais dispendiosa do que esta, pelos recursos que consome, e também causa-me mais questões de gestão. Porquê? Porque imagina que eu tenho 100 utilizadores a trabalhar nos PCs normais. Se eu vou pegar nesses PCs e metê-los no data center, eu vou continuar a ter 100 PCs para gerir. Só que agora tenho um acréscimo de complexidade. Gerir PCs virtuais, como tem aqueles componentes todos que nós falámos, pode ser mais complexo de gerir, apesar da primeira vista parecer mais simples, mas pode acontecer ser mais complicado de gerir do que propriamente os PCs físicos. Por duas razões. A primeira é porque hoje em dia o know-how das empresas está todo virado para dar suporte a PCs físicos normais. E pronto, já existem ferramentas de acessos remotos, de publicação de aplicações e de updates, etc., que já estão bem oleados e, portanto, já não causa tanto impacto gerir PCs físicos. Nos PCs virtuais já existem novas tecnologias, já existe know-how que é necessário ter para poder fazer este tipo de serviços. E, portanto, às vezes as pessoas vão para aqui a pensar que vão poupar ou que vão facilitar a vida e depois acaba por complicar porque o know-how é mais complexo. Depois existe outra coisa que se chama stream. E o stream imaginem que eu não consigo virtualizar um PC, mas eu quero gerir centralmente. Eu tenho um disco virtual no meu data center e eu quero que todas as máquinas, todos os utilizadores, estejam virtualizados ou não, tenham a mesma imagem. É o conceito inerente ao stream. O stream é uma máquina, um desktop físico, fazer boot from a network. Okay? Então faz download da imagem. Hoje em dia a tecnologia stream também serve para o VDI. Porquê? Se eu tiver as VMs e se eu tiver os PCs físicos a fazerem todas boot deste componente, todas elas recebem a mesma imagem. E, portanto, eu, para simplificar a gestão, se tenho que ir para stream, então uso também o stream para VDI. E assim facilita-me a gestão. Não tenho dois mundos para gerir. Não tenho um mundo físico e não tenho um mundo virtual. E este é um aspecto importante. Porque quando eu estou a caminhar para a virtualização, não quer dizer que eu tenha que virtualizar toda a gente para começar a beneficiar da virtualização. Okay? E este é um dos componentes que permite à Citrix poder mandar esta mensagem para o mercado. Okay? Todas estas tecnologias, até aqui, implicam conectividade de rede. E se eu não tiver conectividade de rede, ou se houver longos períodos sem conectividade de rede, vou precisar de ter estes recursos offline. E a Citrix tem uma tecnologia que se chama Shen Client, que permite que a VM seja feita download para o portátil, neste caso, e que a VM vá com o utilizador. E isto também vale para as aplicações, mas que vamos ver um bocadinho mais à frente. Okay? Posso colocar a aplicação em modo offline aqui no dispositivo do user. Okay? Depois, quando o user volta a ter rede, há um sincronismo bidirecional. Portanto, aquilo que ele esteve a fazer é sincronizado com o data center e aquilo que o administrador de sistemas esteve a atualizar ou modificar é também sincronizado com a local VM. Por último, é o mais importante de tudo. Okay? Um desktop, na grande maioria dos casos, é apenas um degrau para chegar às aplicações. E é aqui que está o core das soluções. Normalmente, quando nós somos chamados para um cliente, é uma necessidade, 90, 80 ou 90% das recomendações começa por vamos ver as suas aplicações. Vamos ver se a maior parte dos utilizadores que você tem não quer aceder à aplicação. O desktop se calhar não é necessário. Vamos começar por aqui. Depois, muitas vezes, chegamos à conclusão, ok, sim, as aplicações de facto é o que ele quer, mas é que ele ter a experiência do desktop. Porque ele está habituado a um desktop e não quer perder esse hábito. Ok. Então nós misturamos isto, com o Hosted Share. Portanto, ele tem a experiência no desktop, mas na prática ele está a usar aplicações virtuais. Okay? Todos estes modelos são o complemento da solução base. Okay? Nós usamos isto como complemento a esta solução de Hosted Share e de virtualização de aplicações. O que é que nós temos dentro da virtualização de aplicações? Desculpem, antes de chegarmos à virtualização de aplicações, queria dizer uma coisa. Dentro do modo de Hosted VDI, portanto, do VDI, como é um conceito que o mercado tem tido alguma aceitação e que o mercado puxa mais por esse conceito, existem mesmo dentro do VDI várias formas de virtualizar. Okay? E vamos falar aqui muito rapidamente das várias. As duas mais comuns são o pooled e o dedicado. Qual é a diferença principal entre uma e outra? O pooled é criado uma cópia e é entregue ao user e quando o user sai, essa cópia é devolvida à pool. Portanto, o utilizador nunca fica associado a uma máquina
e todas as configurações que o utilizador faz nessa máquina são perdidas. Portanto, o pool, imagina que é um desktop descartável. O dedicado é um desktop, como o próprio nome indica, só para aquele user. E isto que dá ao user é a independência de ele poder fazer o que quer. Agora imaginem qual é o sentido que faz eu ter users pool. Se quando eles fazem log-off é tudo destruído. Portanto, eu para criar desktops pool, o que eu quero dar ao user é ele ter a experiência do desktop. Então mais vale ir para o modelo shared. Estou a perceber mais ou menos o raciocínio aqui. Se eu tenho users pool que não precisam de ter nada persistente no seu desktop e só precisam da experiência, então eu dou-lhes um host share, fica muito, mas muito mais barato. Tanto ao nível de infraestrutura como ao nível de licenciamento. Okay? O dedicado, por sua vez, também tem um problema, que é se eu vou dar um desktop por cada user e fica dedicado, esse desktop perde a gestão central. Ou seja, eu se tenho uma imagem central e quero que toda a gente use essa imagem, do momento em que os clones passam a ser dedicados, eles perdem essa ligação à imagem base. Então já não tenho gestão central, eu perdi. No momento em que eu crio dedicated, eu perco a gestão central. Isso não o perco completamente, tem muitas limitações. Então a Citrix criou um modo híbrido destas duas. Ou seja, eu tenho desktops descartáveis, exceto a parte que o utilizador modificou, que é o personal VDIS, nós vamos ver no slide a seguir. Okay? Portanto, existe o modelo pool, descartável, o modelo dedicado não descartável, mas que perco gestão central, e um modelo híbrido, que é descartável ao mesmo tempo, mantém os dados do utilizador e a gestão centralizada. Okay? Depois existe também algo que eu já tenho, já posso ter algum tipo de utilização, eu posso importar, chamamos assim, para a minha plataforma. E isto é preciso perceber também que um cliente já tenha iniciado o caminho da virtualização não quer dizer que não tenha que pensar nestas coisas, e o modelo existente é precisamente para isso. É para redirecionar o cliente para uma funcionalidade ou uma arquitetura que lhe seja mais benéfica. Depois temos também, como já falámos, os desktops físicos. E aqui há duas nuances nos desktops físicos. A primeira é, como estávamos a dar o exemplo do stream anteriormente, é eu tenho um PC que não dá para ser virtualizado, mas quer gerir centralmente. Okay? Então, vou fazer as máquinas físicas, fazer boot pela minha plataforma virtual. Não há problema. Depois existem outras questões que é, há power users que precisam ter o seu hardware dedicado. E não precisa, não é TI tradicional, mas também não é completamente virtual. Imaginem um arquiteto que tem umas ferramentas poderosíssimas de CAD e de outro tipo de design e precisa de placas gráficas específicas para as suas funções, precisa de periféricos muito específicos para as suas funções e que os periféricos não são virtualizáveis, mas que também, a funcionar no modo tradicional, não lhe permite dar acesso remoto ao mesmo. Ou seja, do lado, o dispositivo está à frente do user, não há flexibilidade se ele tiver que ficar agarrado a este tipo de hardware. Então, o que se faz é ter o que se chama de Blade PC, colocar esse Blade PC no data center e permitir a um dispositivo qualquer dar acesso remoto a esse Blade PC. Pronto, okay? Portanto, nós temos aqui dentro do mundo físico, há aqui várias nuances e dentro destas nuances é preciso perceber que tipo de necessidades é que tem, nomeadamente o utilizador. Okay? Por último, a tecnologia que permite fazer isto no mundo físico, essencialmente, é o stream. Okay? E o stream tem as vantagens que eu já falei anteriormente e, portanto, não vale a pena estar a explicar mais. Se quiser, depois voltamos aqui. Como estava a dizer, o Personal VDisk é a junção, vocês veem no slide que ele, vou pôr a animação novamente, o que ele está a fazer é unir o desktop dinâmico com o desktop persistente, ou desktop descartável com o desktop persistente. Okay? É o que isto significa. Na prática, o que está a acontecer na infraestrutura? Está a ser criado um segundo disco, portanto, cada VM que eu atribuo ao utilizador, que tem o seu disco já original, o seu C, vamos supor, e eu vou-lhe atribuir um segundo disco que fica escondido, ok? Depois o agente que está dentro da máquina virtual é que vai decidir em qual dos discos é que vai escrever. Okay? Quais são as questões que nós temos para decidir se esta abordagem é melhor ou não? Primeiro, se o utilizador tem de facto de ter independência na gestão do seu desktop, portanto pode instalar aplicações, pode alterar o seu sistema operativo, pode, enfim, fazer como se fosse um PC normal, mas que o TI
não quer perder a gestão central porque são muitos utilizadores com este perfil. Portanto, são muitos utilizadores com esse perfil e eu dar desktops de casa a toda a gente vou ter um problema de gestão. Então, se eu quiser dar essa independência ao utilizador e não quiser perder a gestão, porque são muitos utilizadores, vou ter que usar esta tecnologia. Qual é o custo que esta tecnologia tem? O primeiro custo é de storage. Este segundo disco vai-me acrescentar storage. E vai-me acrescentar storage não só a nível de espaço, mas a nível também de performance. E o outro fator é o CPU. Porque esta decisão entre escrever num disco ou noutro consome ciclos de CPU. E normalmente nós, para dimensionarmos uma solução como Personal VDisk, acrescentamos 10% de sizing no storage, no processamento. Portanto, estas são as únicas duas questões para dimensionar, para eu passar de um modelo para o outro. Existem também algumas nuances, mas que são mais raras, que é, será que aplicações ao serem atualizadas neste modo híbrido, será que funcionam bem? Pela nossa experiência até agora, sim. Não temos tido problemas. Imaginem, um utilizador instala o Firefox, que tem determinados plugins. E eu, gestor sysadmin, vou atualizar a imagem e meto todos os plugins que são incompatíveis com aqueles plugins que ele instalou. Vamos supor. O que nós temos estado a ver é que o Personal VDisk tem sido inteligente o suficiente para encaminhar o utilizador para o plugin certo. Porque o plugin, na prática, é uma representação num storage diferente. Portanto, ele é encaminhado para o storage diferente e o Personal VDisk sabe estas nuances, ok? Nós depois podemos entrar em pormenores mais técnicos, se quiserem, mas o âmbito deste webinar é apenas para vos pôr a pensar nisto. Vocês estão a desenhar uma solução de VDI, é preciso pensar nestes componentes híbridos e quais são as preocupações que nós temos que ter para perceber se esta é a melhor solução ou não, ok? E basicamente são estes que acabei de mencionar. Nos desktops offline, é muito simples. Eu tenho um portátil, ok? E neste portátil instalo um hypervisor. Portanto, não instalo nada. O portátil é como se tivesse um formato C2 pontos, metesse lá um sistema operativo novo e já está. Depois este hypervisor vai comunicar com o meu broker e vai fazer download da VM. Okay? E se a VM não ocupar os recursos todos da máquina, o utilizador pode inclusive criar a sua VM pessoal e faz o que quiser como se fosse um PC normal. Okay? E, portanto, esta é uma das features interessantes do Xen Client, é que permite ter uma VM completamente controlada pela empresa, ao mesmo tempo dá ao utilizador a independência que um portátil dá. Okay? E, mais uma vez, tanto a VM enquanto desktop é descarregada, mas também as próprias aplicações, desde que vivam em ambientes isolados, nós vamos ver isso quando falarmos um bocadinho mais de solução de aplicações, também pode ir atrás dele, inclusive aos fecheiros. Do utilizador. Okay? Portanto, isto é uma abordagem que complementa para os utilizadores móveis, essencialmente, e que estão offline. Okay? Finalmente, destes modelos todos, o que é mais importante numa solução e o que nós recomendamos sempre começar é pela virtualização de aplicações. A virtualização de aplicações tem três grandes métodos. Tem o chamado Server Hoster, em que eu tenho um Windows Server, instalo as aplicações e depois cada utilizador consome uma ação ou uma instância da aplicação. E obviamente aqui é que eu tenho a melhor densidade de utilizadores. Um só servidor chega para até uma centena ou mais de utilizadores. E aqui reparem que eu estou a falar de servidor físico ou virtual. Estou a falar de um Windows Server. Portanto, este Windows Server pode viver em cima de um hypervisor. Portanto, para a escalabilidade eu preocupo-me com a parte da VM, ou servidor físico, e dos recursos que dou a este VM ou servidor físico. Este é o modelo mais comum. Depois existe o conceito de Local Apps, muitos de vocês poderão conhecer como AppV ou TINAP, que é empacotar a aplicação, como se criasse um package MSI. Esse package é feito download pela rede e é aberto pelo cliente. Ou seja, a aplicação nunca está instalada, é um pacote que é aberto no cliente. Vantagem, ou melhor, quando é que eu devo ir para uma solução destas? Se a aplicação não está bem em ambiente partilhado. Como vocês podem imaginar, se eu estou no mesmo servidor a abrir múltiplas instâncias do Outlook, o Outlook pode não gostar de ter múltiplas instâncias. Não é o caso das aplicações Office, que essas até funcionam bem nestes ambientes partilhados, mas podem haver aplicações que, por sistema operativo, só permitem uma instância. Por razões
compatibilidade ou mesmo da arquitetura da aplicação, enfim, há N razões que obrigam a aplicação a viver isolada. Então, o que é que se faz normalmente? Cria-se um pacote da aplicação e entrega-se o pacote diretamente ao dispositivo. Okay? E aqui, o destino deste pacote pode ser uma VM, pode ser um PC físico normal ou pode ser o próprio servidor. Okay? E, portanto, eu para dimensionar uma solução com esta tecnologia, eu tenho que perceber onde é que este pacote vai correr. Para quê? Para poder dimensionar os recursos para esse serviço. O que normalmente nós fazemos, que eu vou explicar mais à frente, é que o pacote, numa primeira fase, é analisado pelo broker se o dispositivo tem condições para correr este pacote. Se tiver, sim senhor, entrega ao dispositivo, assim numa data center não tem recursos assim consumidos. Se o dispositivo não tem condições, por N razões, ou porque não tem características técnicas para receber, ou porque está fora da minha empresa, ou porque não é um dispositivo gerido por mim, enfim. Depois há N critérios que nós podemos colocar aqui para decidir se o pacote pode ser executado neste endpoint ou não. Ele pode ser entregue a um servidor de virtualização de aplicações. Esta instância vive isolada na sua sessão e o dispositivo acede remotamente a esta sessão. E esta é que permite mais flexibilidade. Porquê? Porque como não tenho a aplicação instalada no servidor, okay, eu não tenho que preocupar com qual servidor, ou pelo menos não tenho que preocupar com o número de aplicações que eu tenho instaladas, porque na prática não estão instaladas. Elas vêm todas no mesmo pacote. Eu vou explicar isto um bocadinho mais à frente, ok? Por último, se eu não posso partilhar aplicações e se eu não posso entregar as aplicações diretamente no dispositivo, existe um terceiro modo, que é eu criar uma VM específica para a aplicação poder ser executada. Portanto, tenho aplicações muito sensíveis, preciso do Net Framework 3.5 com o update 3 e o Java qualquer coisa e permissões não sei o quê. E, portanto, eu configuro uma VM com estes requisitos específicos para esta aplicação, crio a VM como se fosse um VDI, mas ao utilizador só dou acesso à aplicação. Portanto, o utilizador, a única coisa que vê é a própria janela da aplicação. Nunca percebe que foi criado um desktop completo só para ele poder executar uma instância de aplicação. Este é o modelo mais dispendioso. Porquê? Porque eu tenho um desktop para uma instância só da aplicação. Portanto, a nível de recursos, de RAM, de storage, etc., isto tem um impacto muito grande. Como é que funciona a proteção de aplicações? Normalmente, existe o perfil da aplicação que nós criamos numa máquina template, padrão. Que máquina é esta? Eu tenho que criar uma máquina que melhor replique o tipo de condições que a minha aplicação vai precisar para correr. Exemplo. Eu estou a desenhar uma aplicação que vai correr no Windows Server, que vai correr no XenApp, na plataforma de virtualização de aplicações. Então eu vou ter que criar aqui um mini XenApp, chamamos assim. Vou instalar a aplicação com o criador de pacotes dessa própria aplicação, que pode ser o APV. O APV tem o que se chama, acho que é a sequência, se não me engano, não me recordo. Tenho que criar neste ambiente o pacote e depois guardo esse pacote num share de rede, normalíssimo, ok? E depois digo ao meu XenApp, olha, eu criei um package desta aplicação, vamos pôr um package do Firefox, que está neste share. Portanto, sempre que o utilizador precisar do Firefox, o que tu vais fazer, XenApp, é falar com o dispositivo do utilizador e ver se este dispositivo pode receber diretamente a aplicação. Então, eu para dimensionamento apenas tenho que me preocupar com o tamanho do pacote que percorre na rede e se o dispositivo tem recursos para executar essa aplicação, esse pacote, ok? Se não tiver, o que acontece é que a aplicação é entregue ao servidor de virtualização e o utilizador acede via protocolo remoto da Citrix, que é o HDX, o antigo ICA, acede remotamente aqui. O que é que isto permite? Como vocês devem estar a ver, eu tenho N dispositivos, tenho N aplicações, umas que dão, outras que não dão, e etc., mas só tenho um perfil. Porque o Firefox é único, independentemente das características ou do meu servidor ou do meu cliente. Ok? Isto depois tem algumas nuances, não vou entrar por aí, mas o objetivo de ter perfis de aplicações é precisamente para depois a minha plataforma de virtualização de aplicações perceber se eu vou entregar a aplicação diretamente ao dispositivo ou se vou ser eu
executar eu, plataforma de virtualização. Okay? E esta flexibilidade é o mais importante num projeto. E é percebendo onde é que a aplicação vai correr que eu vou dimensionar isto. E vocês repararem, tenho aqui o tal Web Service, que é o Storefront, o antigo Web Interface, que está aqui traceado porque na primeira fase o utilizador, quando se autentica, e o utilizador vai aparecer uma janela com as várias aplicações que tem acesso, porque o front-end vai comunicar com o back-end e vai lhe dizer que aplicação é que tem. Quando o utilizador clica numa aplicação, há esta tomada de decisão. Ok? E o utilizador é encaminhado ou para aqui, ou então remotamente para aqui. Obviamente, se isto é em LAN, é pacífico. Se for em WAN, o que é que eu tenho que fazer? Já sabem, tenho que pôr um NetScaler para fazer reverse proxy disto tudo. Tinha que ter um NetScaler aqui. Ok? Resumindo, o que é que eu tenho como componentes base de virtualização? Tenho o Xen Desktop, que me dá um desktop virtual, com aplicações que podem já estar instaladas na própria imagem. Por exemplo, nós costumamos recomendar que as aplicações mais comuns, que a esmagadora maioria dos users usam, esteja já na própria imagem. Não vale a pena estar a virtualizar, como o Office, ou, se calhar, o Internet Explorer, o Firefox, esse tipo de coisas, ou o Adobe, o Reader, esse tipo de ferramentas que toda a gente usa, normalmente não vale a pena virtualizar, a não ser que eu não aceda a essas aplicações através de um desktop, aceda, por exemplo, através de um dispositivo móvel. Então aí convém virtualizar porque é dessa forma que eu dou acesso às aplicações do dispositivo móvel. Okay? Mas genericamente podem haver aplicações na própria imagem base instaladas. Depois há as aplicações que são fornecidas pelo XenApp. As aplicações em pacote, a Citrix chama isto streaming de aplicações. As aplicações que são fornecidas via acesso remoto, a Citrix chama isso publishing, aplicações publicadas. E portanto são estes dois componentes que nós temos que pensar, ok? Mais do que à frente, eu vou explicar o que nós recomendamos como abordagem para saber, mas quem é que vai usar aplicações publicadas, quem é que vai usar streamed, quem é que vai usar aplicações instaladas ou desktops e como é que eu dimensiono isto, ok? Falando em gestão, existem três grandes formas de interagir, três grandes formas de interagir com o mundo virtual nas tecnologias Citrix. Do lado do utilizador é o tal agente do receiver ou browser, portanto podem ser uma plataforma web que por sua vez em background vai invocar o receiver. Para quem desenha e constrói soluções de virtualização, a consola é o Studio. Para quem gera e dá suporte, a consola é o Director. E são três consolas que estão desenhadas cada uma para as suas funções, não quer dizer que uns não utilizem as consolas dos outros, mas não é recomendável, obviamente. Estas consolas, nomeadamente esta que estou a mostrar, que é o Director, é 100% web, portanto não tenho que instalar nada em lado nenhum, desde que instalo este serviço web num servidor web qualquer. A partir daí, quem vai utilizar isto pode aceder de qualquer máquina. Portanto, o que é que nós falamos até aqui? Temos vários flavors de virtualização, temos vários componentes, tanto de plataforma de virtualização como de rede para pensar, e o percurso que nós temos de fazer para passar da TI tradicional para a TI virtual é perceber esta função destes componentes e perceber como é que eu vou dimensioná-los e mapear as necessidades da minha empresa para estas tecnologias. E o que nós recomendamos são uma série de ferramentas que a Citrix tem, especialmente para quem tem pouco know-how destas coisas. E isto é muita informação. Um webinar não dá para explicar estas coisas todas. A Citrix tem umas ferramentas que vos guiam nestes três passos, no Assessment, no Design e no Deployment. E eu vou-vos dar aqui apenas um exemplo dos vários passos que nós costumamos dar para seguir o Assessment, o Deployment e o Design e o Deployment. A primeira coisa nas nossas conversas com as empresas é perceber os tipos de utilizadores que têm. E normalmente nós fazemos uns Excel ou a Citrix própria disponibiliza. Estes, por exemplo, estes dois de cima são da própria Citrix, vocês têm acesso, ainda ao site da Citrix, que eu vou deixar os links no final. Okay? E portanto aqui interessa saber tipo de utilizador, vamos imaginar administração, ou contabilidade, ou marketing. A quantidade de users, convém ter um dimensionamento. A ligação primária, porquê? Eu quero perceber se os utilizadores têm requisitos de mobilidade ou não e quais são. Portanto, se eles estão em Lisboa, se estão no Porto, se podem ceder de casa ou se não. Portanto, é o objetivo disso. Depois tenho que perceber, por aplicações, quantas pessoas é que usam o Word e que grupos de utilizadores é que usam. Portanto, o pessoal do marketing usa o Word, o pessoal de administrativo já não usa o PowerPoint. Também usa só o pessoal
de marketing é que usa isto tudo e o pessoal administrativo usa tudo menos o PowerPoint, por exemplo. Ok. O que é que isto me dá? Dá a ligação entre os utilizadores e as aplicações. E assim eu sei quantos utilizadores acedem o quê. E sei como, porque tenho estes requisitos aqui. Okay? Depois tenho que perceber, se tenho múltiplas localizações, tenho que perceber dois componentes essenciais. A latência, porque isto vai influenciar, é o principal fator que influencia a experiência do utilizador, e a largura de banda, porque cada ligação destes users vai-me consumir X capas. Okay? E eu tenho que perceber qual é o limite de utilizadores que podem estar em simultâneo a aceder aos meus recursos tendo esta largura de banda. Okay? Portanto, estes são os três dados que nós recolhemos no início para perceber a arquitetura global. Depois de eu perceber os utilizadores e que aplicações é que eles usam e de onde é que eles usam, das localizações, eu vou precisar de perceber nas próprias aplicações como é que elas funcionam. Okay? E aí eu preciso saber em que ambiente é que elas correm. Pode haver aplicações que estão só numa localização, não estão em todas. Eu tenho que saber onde é que elas existem. Tenho que saber as dependências da aplicação, porque há aplicações que dependem de outras, é o comum, não é? Como os Net Frameworks, ou mesmo têm dependências nos sistemas operativos. Depois, a maior parte das aplicações tem pelo menos uma impressora, ou múltiplas, ou outro tipo de periféricos. Preciso saber como é que esses periféricos interagem com o mundo físico. Para quê? Porque se eu vou dar acesso remoto a estas coisas, estas ligações vão ter que ser remotas também. E outra coisa que nós costumamos perguntar é se já testaram isto em ambiente Terminal Server. Porquê? Porque o XenApp é uma evolução do Terminal Server. No seu core, o que eu estou a dar são sessões. Portanto, se as aplicações funcionarem em ambiente Terminal Server, eu já tenho 99% de confiança que vai funcionar também com o XenApp, porque a tecnologia, a arquitetura, aliás, ou o conceito é muito idêntico, ok? E, portanto, é aqui que eu vou perceber se consigo, é esta coluna que me vai dizer se eu consigo virtualizar ou não a aplicação. Se eu não testar, se não testei, testar em ambientes com as várias plataformas de virtualização. Como vocês estão a ver, a lógica é, será que eu consigo virtualizar a aplicação, sim ou não? Se for não, então tenho que pensar noutras soluções, ok? E o que nós tentamos sempre, obviamente, é tentar virtualizar a aplicação. Depois é perceber o impacto que a aplicação tem na infraestrutura. Imagina, eu vou virtualizar o Adobe Flash, ok? Por acaso até o exemplo está aqui, não estava a olhar. Vou ter que virtualizar o Adobe Flash. Eu tenho que perceber o Flash, o consumo que tem dos componentes principais, dos recursos principais, CPU, RAM e disco, mas vou também perceber que outro tipo de aplicações ou dependências é que tem. Porquê? Porque se eu vou criar camadas, eu tenho que perceber que há umas camadas que vão falar com outras e outras que não vão. E isto vai me permitir segmentar ou não a minha infraestrutura. Portanto, isto é importante, desculpem, para eu perceber que camadas é que eu posso criar e que flexibilidade é que eu posso ter na minha gestão da minha infraestrutura. Okay? Portanto, a seguir a perceber os users e que tipo de aplicações é que os utilizadores usam, a seguir vamos mergulhar nas aplicações e perceber como é que elas funcionam e que dependências é que têm. A seguir, a Citrix tem Excels mais ou menos complicados. Eu próprio já criei alguns para mim mais simples para umas primeiras abordagens, mas coloquei aqui dois exemplos. Isto é público, qualquer um de vocês pode ter acesso a isto, ok? Primeira preocupação, mapear utilizadores no Flexcast. Ou seja, eu já sei como é que os utilizadores trabalham, que tipo de aplicações é que usam, já sei que requisitos é que as aplicações têm, como é que elas podem funcionar e se funcionam ou não em ambiente de virtualização de aplicações, e agora vou dizer que naquele grupo de utilizadores, onde é que eles podem ser encaixados nestes modelos. Ok? E depois reparem que há subcategorias, light, normal, heavy. Como é que eu decido cada um deles? Obviamente, pelo tipo de aplicações que eles usam e somando o impacto destes recursos, quanto é que me dá. E eu aí coloco-os se são light, normal ou heavy, e o que é que para mim é um light, normal ou heavy. E eu escrevo aqui que é um light, normal ou heavy. Okay? No total disto tudo, depois vai-me gerar N recursos. Quantidade de servidores, quantidade de licenciamento e depois o output deste Excel varia consoante os dados que eu colocar aqui, ok? Mas isto é muito importante. Portanto, vocês têm que perceber bem o Flexcast, a virtualização de aplicações, aquelas nuances, a virtualização de desktops físicos ou virtuais, aquelas nuances, para perceber, não, este utilizador ou este grupo de utilizadores com aquelas aplicações e com a forma de trabalhar vai se encaixar, por exemplo, no Share Desktop normal.
ok? E, portanto, isto é importante para vocês depois poderem dimensionar e partir para um cenário de desktops virtuais. Depois, isto é principalmente válido para a WAN, perceber que tipo de utilizadores é que eu tenho. Tem aqui algumas categorias de exemplos. Por exemplo, Office Base. Um utilizador Office Base é essencialmente um utilizador que usa o Word, o Excel e etc. Okay? E eu tenho várias métricas standard, aqui estão algumas, e este Excel já tem algumas métricas standard, para vocês na prática, se quiserem, nem precisam de preencher nada disto, metem só a quantidade de users e já está, e usam os valores standard. Ou então, vocês conseguirem extrair métricas neste levantamento, ok? Vou aqui para trás para vos mostrar, com estas métricas e com estas métricas, vocês usarem, por exemplo, o Performance Monitor da Microsoft, que está nos sistemas operativos, vocês podem ter umas métricas bastante interessantes. Citrix também tem uma ferramenta que é o HDX Monitor, que vos permite avaliar melhor isto. Portanto, vocês têm ferramentas que são relativamente simples de usar, não é nada de especial, mas vos permite balizar o tipo de tráfego, que é o que está aqui destacado, o tipo de tráfego que passa nesses acessos remotos. Okay? Porque, principalmente estes três, desculpem, o Office Base, o Internet e o Printing, são os mais comuns. E é preciso perceber o impacto que isto tem na rede. E para eu poder dimensionar larguras de banda e latências, etc. Okay? Depois, no desenho, montar isto tudo. Isto é um exemplo de um dos cenários recentes que nós implementamos, que tem uma filosofia que é, para grandes instalações, estamos a falar na ordem dos milhares de utilizadores, o storage pode provocar bottlenecks, tanto de performance como de características de escalabilidade. Okay? Então nós normalmente desenhamos usando o Provisioning Services, que é outro produto da Citrix, que toda esta plataforma de virtualização de desktops ou virtualização de aplicações ou ambos existam nos discos locais dos servidores dessa minha plataforma. Okay? Isto é complicado estar a explicar aqui no âmbito deste webinário, com o tempo que temos, mas a lógica que eu quero passar nisto é, depois de eu dimensionar isto, e depois de eu dimensionar isto, portanto, nos passos anteriores, eu vou ter um impacto, se forem muitos utilizadores, vou ter um impacto X ou Y, grande ou pequeno, na SAN. E eu posso ou não ter que desenhar uma arquitetura que faça ter partido dos discos locais. Okay? Se isso acontecer, eu vou precisar de um componente adicional à minha arquitetura, que nós não tínhamos falado, que é o Provisioning Services. Okay? Por que este slide é importante? Este slide é importante porque vos dá uma ideia da flexibilidade de montar uma solução depois de eu ter tudo dimensionado. Okay? Dependência comum é o Active Directory. Os utilizadores, a única dependência que têm é o receiver. Preciso de uma base de dados fora disto. Também pode viver aqui, desde que esteja devidamente protegido. Normalmente vou assumir que o cliente já tem uma base de dados e que vamos ligar à base de dados deles. E convém viver fora para não ter que me preocupar com a proteção da base de dados dentro deste ambiente. Depois tenho o tal Storefront que faz front-end. Tenho os brokers que vão fazer de intermediários para a ligação dos utilizadores para estes componentes. Tenho o Provisioning Services que me trata da clonagem destes componentes e da gestão das próprias VMs onde os mundos virtuais vivem. E depois tenho a Fiori License Server, que é apenas um servidor básico, apenas para receber pedidos de licenciamento quando estes componentes assim o fazem. Okay? Por fora, vou ter, obviamente, necessitar de SAN, mas que normalmente é para os roaming profiles, pode ser também para o cluster SQL e também existe a necessidade de um Heartbeat para o cluster destes hypervisors. Okay? E, portanto, eu com os passos anteriores eu consigo mais facilmente desenhar isto. Okay? Se não, vou ter problemas em desenhar esta arquitetura, se não fizer os passos anteriores. Por último, para implementar, bom, aqui é o aspecto mais abstrato que depende da maturação da empresa. Depende do estado da empresa e depende também da capacidade de investimento e da maturidade em mudar os processos. O que nós recomendamos sempre, porque é muito importante, porque estes passos até aqui exigem algum know-how específico, é um POC. O POC serve para depois revisitar os passos anteriores e afiná-los. Okay? E para montar um POC é bastante simples. Basta um servidor, porque todos estes componentes já para estar no servidor, como vos disse nos slides iniciais, e depois preciso de uma VM, ou várias, mas depende do tipo de teste que quiser fazer, apenas para testar a plataforma de virtualização em si. Portanto, preciso de uma VM para criar os meus clones, os meus templates, as minhas aplicações virtuais, etc. Okay?
Outra coisa que nós recomendamos é testar múltiplos endpoints barra versões do receiver. Apesar de haver agentes para todos os, ou para a grande maioria dos dispositivos que existem no mercado, pelo menos na tecnologia Citrix, há diferenças entre eles. O agente que tem 100% das funcionalidades que existem é o agente para clientes Windows. Okay? Agentes para Linux, para Mac, para Android, para iPad, poderão ter algumas limitações. Não quer dizer que tenham, ok? Mas poderão ter. Portanto, eu se estou a desenhar uma solução de virtualização, tenho que perceber que dispositivos os utilizadores vão usar para poder aceder aos recursos, para eu perceber que features é que eu posso ou não, funcionalidades é que eu posso ou não lhes dar. Depois é importantíssimo, é fundamental, se eu vou ter dos OCDs de fora, testar também um ano. Há muitos testes que são feitos na LAN e na WAN descura-se um bocadinho. Não se criam métricas, não se criam análises de tipos de tráfego e depois tem-se surpresas quando se vai para a produção. Okay? Então nós recomendamos isto. E obviamente, se existe o ano, é fundamental, por razões de segurança e de gestão, ter um NetScala. Como vos disse, o custo não tem um impacto muito significativo. Okay? Com isto tudo, vocês conseguem montar uma solução para qualquer cenário. É muito difícil ter um utilizador que não vá beneficiar das tecnologias de virtualização. E não há nenhuma organização que não acabe por beneficiar disto. Obviamente que o fator custo é importante. Se eu tiver uma empresa com 1000 utilizadores e se precisar de 1000 VDIs, portanto 1000 VMs, obviamente que se calhar, a não ser que tenha uma necessidade de negócio muito grande, não vou poupar custos. Pelo menos não os diretos, ok? E já obriga a fazer uma ginástica para os custos indiretos. Mas a maior parte dos clientes não é assim. A maior parte dos clientes com o FlexCast, portanto, com as várias tecnologias, é possível dizer e provar que é possível avançar da TI tradicional para a virtual, não só melhorando a gestão e os serviços da própria empresa, mas também poupando custos pelo caminho. Okay? Por último, gostávamos de deixar aqui as ferramentas. Isto depois o Marco vai-vos enviar, o nosso colega do marketing, vai-vos enviar esta apresentação, portanto não precisam decorar isto nem tomar nota, depois vocês vão receber isto. Vão receber estas ferramentas, que foi daqui que eu tirei os slides anteriores, ok? O Success Accelerator é a principal. É um guia step by step que faz zoom a estas questões todas que eu estive aqui a abordar, ok? É aqui o vosso primeiro link. Se vocês, e certamente terão, dúvidas entre o FlexCast e o que é que convém para cada tipo de utilizador, usem o FlexCast Calculator, que vos dá não só uma ideia de que para a necessidade de utilizadores, que tipo de tecnologias têm que ter, mas também vos dá uma ideia dos custos. Okay? Portanto, esta é importante. Para vocês entrarem mais dentro das technicalities da coisa, existe o Xen Desktop Planning Guide, que inclui todas as formas de virtualização e que critérios de decisão é que tem que ter, que métricas e que informações têm que ter para poder decidir entre um modelo e outro. Por último, tem um repositório geral de todas as informações técnicas e não só sobre o FlexCast neste último link. Okay? E portanto vocês com estes 4 e com a nossa ajuda, naquilo que precisarem, conseguimos de uma forma bastante fácil e prática passar da TI tradicional para a TI virtual. Okay? Agora é sessão de dúvidas. Quem tiver dúvidas, vocês têm uma mãozinha no vosso interface de GoToMeeting. Se clicarem na mãozinha, dou-vos o microfone para vocês poderem fazer pergunta, ou então tem uma parte de questions que podem colocar questões. Okay? Eu já estou a ver uma mãozinha no ar e vou já desbloquear o microfone. Alô, João? Então, olá Márcio, como estás? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Márcio, era só uma questão simples, Força. por causa de uma situação de um cliente que tem um Citrix Essentials 2.0, já muito antigo. Pois. E então o que é o seguinte, ele quer instalar lá umas máquinas com Windows 8 mais recentes e ele está a questionar se é possível ligar-se com o Citrix do Essentials 2.0 com o Windows 8. Ok. Sim, eu dos testes que eu já fiz, eu já me liguei com o Windows 8 com o receiver, mas não foi um Essentials 2.0, entretanto foi já um Xen app. E aí consegui-me ligar normalmente. Agora o Essentials 2.0 nunca testei. Pronto. É provável que dê.
E é provável que dê, mas que não seja suportado. Porquê? Porque o receiver que é compatível com as versões mais antigas e com aqueles componentes todos, vou aqui avançar uns slides para trás. Portanto, a versão do receiver que é compatível com os clientes atuais já não é suportado ou vice-versa. Ou os componentes que são compatíveis já não são suportados para o receiver atual. Ok. Portanto, do ponto de vista técnico, acredito que dê, mas está é uma questão de testar. Do ponto de vista de suporte, é provável que já não tenham suporte. Pois, exato. Ok. Portanto, teriam que assumir essa responsabilidade perante o cliente. Ok, Marta. Ok? Tá, obrigado. Ok, obrigado. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma questão? Aproveitem. Não? Parece que está tudo esclarecido. Deixo aqui os meus contactos. Quem quiser ainda vai a tempo de carregar na mãozinha, ok? Enquanto isso, aproveitam me escrever. Estão aqui os meus contactos. Qualquer dúvida que tenham, que se lembram, coisas que queiram saber, algo que não tenha ficado claro, contactem-nos. Nós estamos aqui para vos ajudar. Espero que tenham gostado e desejo uma boa tarde. Obrigado.